Olá, sétimo ano. Hoje nós vamos fazer as correções das atividades do capítulo 6 sobre espaço urbano. Então vamos lá, pegue o seu livro e vamos abrir na página 92, tá bom? Enquanto você vai pegando o seu livro, eu também vou abrindo aqui o meu, ajustando a tela aqui direitinho, tá bom? Então vamos lá. A questão número 1 diz o seguinte: é comum observarmos algumas atividades típicas do campo sendo realizadas na cidade e vice-versa. Página 92, tá? Compare o campo com a cidade, destacando a principal diferença entre esses dois espaços. A principal diferença entre espaço urbano e rural são as atividades. Por exemplo, as indústrias se concentram nas cidades urbanas, já a agropecuária, a agricultura, a pecuária, o extrativismo é desenvolvida na área rural. Então, a gente já percebe essa diferença aí, tá? Então, a principal diferença que a gente vai encontrar são nas atividades econômicas desenvolvidas aí. A questão 2. Cada cidade existe um grau de importância diferente na rede urbana brasileira. Descubra a classificação de sua cidade na hierarquia urbana que a gente estudou. Qual seria a classificação de Governador Valadares? A Governador Valadares, ela seria um centro de zona. Qual que é a característica dos centros de zona? Existem 556 cidades de menor porte e com atuação restrita à sua área imediata, ou seja, ela influencia somente a sua área, exerce funções elementares de gestão. Então, essa seria aí a nossa opção letra D. Na número 3, no Brasil, as populações rural e urbana foram analisadas pelo IBGE por meio de censo, desde 1940. O que mudou nesse aspecto no período analisado? De 1940 até os dias de hoje, a gente notou que em 1940 existiam mais pessoas vivendo no campo. No censo de 2000, a gente já começa a perceber 80% da população já estão vivendo nas cidades. E se a gente, o último censo de 2010, então nós temos aí 84,3 pessoas, quase 85 aí, né, vivem nas cidades, tá bom? Na área urbana. Então a gente percebe que em 1940 apenas 31,1% dos brasileiros viviam nas cidades. E o último censo de 2010 já tem mais pessoas nas cidades do que no campo. Ok? Então vamos para a próxima atividade. Vamos ver qual que é a página. Essa atividade aqui é para você caracterizar Governador Valadares. Nós estudamos as classificações das cidades, as cidades são classificadas em porte, que é o tamanho da cidade, ela também é classificada conforme a origem e também na sua função. Então, a questão número 1 está pedindo o seguinte: quantos habitantes tem sua cidade? Então, é 263 mil, nessa média de 263 mil, tá? Classifique sua cidade. Quanto à origem, ela é planejada ou é espontânea? Nossa cidade é espontânea. Quanto ao número de habitantes, ela é pequena, ela é média ou é grande? Ela entra na classificação de média, entre 100 mil a 200 mil habitantes. Isso. Quanto à sua função urbana, ela é político-administrativa, ela é industrial, comercial, histórica, religiosa ou turística ou portuária? Nosso foco aqui, então, seria o comércio, tá? Então, fechou essa parte. Na verdade, quando eu falei assim, aqui nessa classificação, que só retomando aqui, cidades médias entre 100 mil habitantes a 500 mil habitantes. Acima de 500 mil habitantes já são cidades grandes, tá? Então, Governador Valadares é uma cidade média. Vamos lá. Na página 99,
a número 2. Nestas últimas décadas, está ocorrendo no Sudeste brasileiro um fenômeno muito importante, a formação de uma megalópole. O que seria, então, uma megalópole? Então, megalópole, vamos ver aí, se você marcou a letra A, está correta, é a integração espacial de áreas metropolitanas. Então, existem áreas metropolitanas, regiões metropolitanas, então essa junção, essa integração nesse espaço é chamado de megalópole. A questão 3. A intensa e acelerada urbanização brasileira resultou em sérios problemas sociais urbanos, a gente até falou sobre esses problemas, entre os quais podemos destacar, se você marcou a letra B, está correto, tá? Então, a número 2 é letra A, número 3, letra B. Aumento do número de favelas, então a chamada favelização e cortiços, falta de infraestrutura e várias formas de violência. A questão número 4 está pedindo, megacidades são aglomerações urbanas que, qual a opção que vocês marcaram? Se você marcou a letra C, está correto, tem mais de 10 milhões de habitantes. Então, se essa cidade ela tem mais de 10 milhões de habitantes, ela é considerada uma megacidade, em países ricos ou pobres, tá bom? 5, tecnopolos. O que seriam tecnopolos? Os tecnopolos atuam no desenvolvimento da cidade e do país. Explico como isso ocorre e dê um exemplo. Então, os tecnopolos são cidades que têm um nível de tecnologia avançada e que eles têm universidades, eles preparam preparam pessoas para atuar em determinadas áreas, usando de tecnologia, de modernidade. Então, são empresas que elas se destacam em determinado setor industrial, tá? Então, o que você pode colocar aí? Que a integração entre indústrias e centro de pesquisa, então os dois, tanto a indústria quanto os centros de pesquisas através de universidades, resulta em novas técnicas produtivas e no aperfeiçoamento tecnológico, fator essencial para o desenvolvimento de um setor competitivo no contexto comercial brasileiro e internacional. Na página 97, vamos voltar um pouquinho aqui. Aqui, ó, tecnopolos. Então, a indústria moderna de alta tecnologia investe constantemente em pesquisas para inovar seus produtos. Essa prática favorece o surgimento de polos industriais. Então, esses polos industriais são chamados de tecnopolos também, nas proximidades de centros universitários. Assim, formam-se importantes núcleos urbanos que integram os processos de pesquisa e de produção. Então, são cidades que o destaque dela, o desenvolvimento é o desenvolvimento industrial e o desenvolvimento de novas tecnologias, da modernidade, trazendo aí modernidade, concentrando aí mão de obra altamente especializada. E aqui nós temos, por exemplo, a Embraer, que é a empresa relacionada à pesquisa aeronáutica e à fabricação de aviões aqui no Brasil. Ok? Então, aqui a gente encerra a página 99. Agora nós vamos lá para a página 102. Na página 102, na número 1, diz o seguinte: em todas as regiões brasileiras encontramos várias cidades com elevado grau de importância. Em sua opinião, para termos acesso a todos os recursos básicos, precisamos viver nos grandes centros urbanos? Justifique. Eu vou falar a minha opinião, essa é uma resposta pessoal, mas a gente precisa entender que a tecnologia já tem chegado a várias localidades. Então, esses benefícios que esses meios de comunicação, essa integração dos meios de comunicação facilitou bastante a vida das pessoas, né? Então, na minha opinião, não precisa viver dependendo das tecnologias, dos avanços tecnológicos, do acesso a um hospital, do acesso à saúde, educação de qualidade, a gente pode viver em qualquer localidade aí, né? Então,
É minha opinião. Então, não precisa estar nos centros urbanos para a gente usufruir desses benefícios, não. Então, a gente pode viver no campo e usufruindo também. A gente sabe que, por exemplo, acesso à internet tem chegado a várias localidades. A gente sabe que essa proximidade também com hospitais de qualidade, isso tudo facilita. Se a pessoa tem um acesso a um carro, ela pode viver uma área mais reservada e se ela tem um automóvel, ela consegue chegar até as outras, pode, né, ir trabalhar, pode ir estudar e voltar para o seu local mais tranquilo aí de viver. A questão número 2 está dizendo o seguinte: quando as cidades crescem horizontalmente, uma em direção à outra, e acabam se unindo, dizendo que ocorreu uma conurbação. Então, lembrando, conurbação é quando uma cidade ela acaba se interligando, ela perde os seus limites físicos e acaba se interligando. A cidade vai se expandindo, e aí esses limites que antes existiam, ou seja, esses espaços vazios que existiam de uma cidade para outra, elas acabam se perdendo. Por exemplo, se a gente vai na cidade de São Paulo, na cidade que eu estou falando, quando você está dentro de um ônibus, às vezes você já saiu da cidade de São Paulo, já entrou em uma outra cidade e você nem percebeu que você está na outra cidade, porque as cidades estão interligadas umas às outras, tá? Cite as consequências desse fenômeno, o que pode trazer de consequência essa integração dessas cidades, essas cidades interligadas umas às outras aí, de forma física. Então, ó, por exemplo, os administradores dos municípios envolvidos, eles podem deixar de investir em melhorias nessas áreas, ou seja, pode falar assim, às vezes, eu assisti uma determinada reportagem que diz o seguinte, que tinha um determinado problema numa rua, uma parte da rua pertencia a uma prefeitura e a outra parte pertencia a uma outra prefeitura, de uma outra cidade. Então, ali tinha um problema que precisava ser resolvido e as duas prefeituras estavam, cada uma falando assim, não é problema meu, o outro, não é problema meu. Então, esse é um tipo de problema que pode acontecer. Essas divergências aí entre cada uma das prefeituras, né? No entanto, o desenvolvimento econômico ele pode ser influenciado positivamente, uma vez que a área de atuação é ampliada também. Os acessos aí, então, se uma área está interligada à outra e próxima a essa área tem, por exemplo, um ótimo hospital, tem uma boa escola, tanto as duas prefeituras, as duas cidades serão beneficiadas aí com esses serviços e serão influenciados aí positivamente. Ok. Na questão número 3, no mapa a seguir é possível identificar. Deixa eu passar aqui. No mapa a seguir, é possível identificar os estados brasileiros e suas respectivas capitais. Crie uma legenda e complete o mapa conforme essas orientações. Então, está pedindo para você traçar uma reta na cor vermelha para unir as duas capitais que integram aí a megalópole brasileira. Depois, você vai destacar com a cor laranja as 12 metrópoles brasileiras: Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Depois, indicar com a cor amarela as demais capitais regionais. Depois, escreva o nome da capital federal. Depois, escreva em cada estado a respectiva sigla. Depois, delimite com a cor verde as 5 regiões brasileiras. A questão número 4, da página 104. Explique com suas palavras o que são regiões metropolitanas. Então, você pode colocar aqui sim, que as regiões metropolitanas, elas são um conjunto de municípios que estão integrados, onde existe uma cidade que influencia as outras ao redor. Então, elas estão interligadas, integradas aí. Integradas de que forma? Nos serviços, nos problemas também, porque se uma sofrer um problema, a outra também vai sofrer. Então, é um conjunto de municípios integrados socioeconomicamente, ou seja, tanto política, econômica e social, a uma cidade central. Normalmente tem a cidade, que é a metrópole, e ao seu redor
tem várias cidades que dependem dos serviços dessa cidade maior, tá? A questão 5. Nas últimas décadas, o crescimento das cidades agravou os problemas ambientais característicos dos sistemas urbanos. Cite 2 causas e 2 consequências dos seguintes problemas ambientais. O que causa, por exemplo, o acúmulo de lixo e a consequência desse acúmulo de lixo? Então, as causas do acúmulo: excesso de consumo e destinação inadequada. Então, se tem muitas pessoas em determinada localidade, com certeza a produção de lixo vai ser maior. E também tem a questão aí do destino, não tem um destino adequado para esse lixo, tá bom? Consequência: a produção de chorume, que é aquele líquido, né? Transmissão de doenças por insetos e principalmente ratos, tá bom? A questão das chuvas ácidas. As causas são a poluição das indústrias e também a queima dos combustíveis fósseis, como o petróleo, né? Advindo aí dos automóveis. A consequência: começa a deteriorar monumentos, aquela chuva, aquela localidade onde está concentrada essa poluição. Quando chove, essa chuva ela é carregada de acidez. Então, ela pode corroer monumentos e alterar a acidez do solo e dos rios também. Pode trazer a acidez aí para o solo e para os rios, tá? Provocando, assim, esses problemas ambientais aí. Ilhas de calor, causas: concentração de prédios. Então, como eu falei com vocês, por exemplo, São Paulo, que é a maior, a cidade que tem o maior número de população. Então, não existe vazios. É uma cidade que se expandiu tanto que não tem mais para onde construir, colocar moradias, criar polos industriais, não tem como mais. Então, o que essas pessoas estão fazendo? Elas estão construindo prédios. Então, esses prédios, eles impedem a passagem do ar. E, com isso, vai elevar a temperatura, porque não tem passagem de ar, e vai gerar desconforto físico aí para a população. E essa poluição que fica concentrada em determinada localidade, ela pode gerar problemas respiratórios aí também, tá bom? A questão número 6 e última, está pedindo para você citar um efeito negativo da poluição visual nos centros urbanos. Então, quando você viaja aí para Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, você percebe muitas pichações e também a quantidade de propagandas, de papéis colados nas paredes. Isso tudo é chamado de poluição visual. Então, a gente percebe aí nessas localidades. E aí está pedindo o seguinte: sugira alternativas para combatê-los. Hoje existem a rede aí, a internet, ela está aí para ajudar nesse sentido. Várias propagandas não precisam mais ser feitas, podem ser veiculadas nesses meios de comunicação, na internet, na televisão, no rádio, nos jornais. Então, não precisa ser colado isso em parede, em outdoor, né? Então, pode. E também ter uma maior fiscalização aí, por parte das prefeituras, fiscalizar esse vandalismo, que essas pichações são chamadas. Tem o grafite, que é uma arte, e tem as pichações, tá, gente? Elaborar também projetos voltados à educação, né, abordando esse tema, dessa questão da poluição também visual, seria importante. Gente, então fica aqui. Espero que vocês tenham aproveitado e feito as correções, e aproveite para você estudar essas questões para a prova também, que é uma forma de fazer uma revisão, tá bom? Beijos e até a próxima, tá? Tchau!